E aí, pessoal, tudo certo? Quando aquele código GS acende no painel, a gente sabe qual é a primeira reação. Corre, pega o scanner, talvez até apaga o erro para ver se resolve. Mas e se o problema real não for eletrônico e sim mecânico? Hoje a gente vai mergulhar fundo no diagnóstico do sistema GS. Vamos mostrar que entender a causa raiz do problema é o que separa um bom diagnóstico de um achismo. Bora lá? Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o cérebro da operação, que é o módulo GS. Depois, vou apresentar um mapa de diagnóstico para a gente classificar as falhas de um jeito bem mais inteligente. A gente vai passar pelas 4 grandes famílias de códigos e, no final, juntar tudo isso num protocolo de diagnóstico profissional. O nosso foco aqui é em método e não em decorar uma lista de falhas. Então, para começar, o que de fato é o módulo GS? O que ele faz? Quando um código de falha aparece, não é só um alarme qualquer. É o sistema avisando que uma das suas funções mais importantes está comprometida. Mas qual delas? É isso que a gente precisa descobrir. E essa é a grande questão, não é mesmo? O painel acende, às vezes o caminhão entra em modo de emergência e a pressão para resolver logo o problema já começa. Só que a resposta não está em sair trocando peça, está em entender a lógica por trás do sistema. Agora, olha que legal essa imagem. Ela mostra o módulo GS como um verdadeiro centro de comando. Ele tem 4 tarefas principais. A primeira é a comunicação CAN, ou seja, ele fica conversando o tempo todo com o motor, com os freios. A segunda é a leitura dos sensores, monitorando tudo, desde a rotação dos eixos até a pressão de ar. A terceira é o controle da embreagem. E por último, a estratégia de trocas, que é decidir o momento exato de engatar cada marcha. E todo esse gerenciamento segue um fluxo bem lógico. Primeiro, a coleta. O módulo fica ouvindo o que os sensores e a rede CAN estão dizendo. Segundo, o processamento. O cérebro, o GS, analisa tudo isso, vê se os sinais fazem sentido e autoriza uma troca segura. E terceiro, a execução. Ele manda o comando para as eletroválvulas e para os cilindros para finalmente movimentar as engrenagens. Qualquer falha pode acontecer em uma dessas 3 etapas. Ok, agora que a gente já entendeu como o sistema pensa, vamos organizar os problemas. Pensa comigo, em vez de decorar 32 códigos diferentes, e se a gente pudesse agrupar todos eles em apenas 4 categorias? Isso com certeza muda completamente o jogo do diagnóstico. E esse mapa aqui ilustra isso de forma brilhante. A gente tem as falhas mecânicas ou pneumáticas, tipo falta de ar ou um cilindro travado. As falhas de programação, que são os erros de calibração. As elétricas, com foco em chicote, conector, sensores. E as operacionais, que geralmente acontecem por um erro de procedimento. Saber em qual desses 4 grupos a falha está é o primeiro passo para um diagnóstico certeiro. E aqui, pessoal, está o pulo do gato. Presta muita atenção nisso aqui. Uma falha de programação, um erro de calibração, raramente é um problema do módulo em si. Na maioria esmagadora das vezes, é o módulo gritando que não consegue completar um movimento mecânico. Ele tenta fazer, não consegue, e aí gera um código de programação como consequência. Então, vamos analisar essa conexão mais de perto. Vamos ver na prática como um problema físico, mecânico, aparece na tela do scanner como um código eletrônico, um código de programação. O código GS05 é o exemplo perfeito. Posição de neutro não assegurada. O que o módulo está dizendo aqui é, olha, eu mandei o câmbio para o neutro, mas não recebi a confirmação de que ele realmente chegou lá. E por quê? As causas mais prováveis não são eletrônicas. É falta de ar para mover o cilindro, um pino do trambulador que soltou ou o próprio cilindro que está travado. O problema é físico. E essa mesma lógica se estende para outros códigos. O GS09, erro de programação do neutro, e o GS10, erro nos valores do split. Os dois são códigos de calibração. Mas e a causa deles? Ar preso no sistema, cilindro sujo, alguma engrenagem travada, sensor com leitura errada. O módulo falha na programação porque a parte mecânica não está respondendo como deveria. E dá pra gente agrupar ainda mais. Os códigos GS1, 11, 12, 13 e 16 são todos sobre a mesma coisa. O sistema não conseguiu aprender o curso completo das marchas ou dos grupos. A distância de engate foi curta demais, o movimento foi interrompido. De novo, a investigação tem que começar na parte física. Trambulador com folga, cilindros emperrados, atuadores com conexão ruim. Agora, vamos virar a chave. E quando o problema não é mecânico, nem é uma consequência de um defeito mecânico? Vamos dar uma olhada nas falhas que nascem no próprio sistema elétrico ou no erro de procedimento do operador. O GS18 é um código que impõe respeito. Falha crítica. Aqui, o sistema está avisando que perdeu completamente a comunicação com o componente vital. O monitoramento aqui busca a integridade total do circuito.
Se essa integridade falha, o diagnóstico é direto. Teste de continuidade no chicote, medir resistência nas válvulas, inspeção visual nos conectores, é um trabalho elétrico puro. E o fascinante no GS20 é que ele te manda para fora da caixa de câmbio. O módulo está basicamente dizendo: ei, a energia que está chegando aqui para mim não está correta. O problema não é ele, é a alimentação. O diagnóstico tem que focar nas baterias, no alternador e, um ponto super importante, nos pontos de aterramento do chassi. E por último, temos as falhas operacionais, como a GS24 e a GS25. Na maioria das vezes, são as mais simples de resolver. O módulo simplesmente cancela a programação porque uma condição de segurança não foi cumprida, como o freio de estacionamento não estar puxado. A solução? Rever o procedimento passo a passo com quem opera o veículo. Certo, a gente já viu os tipos de falhas e como elas se conectam. Agora, como é que a gente transforma esse conhecimento todo num processo, num fluxo de trabalho que sempre nos leva para a causa raiz, evitando aquela troca desnecessária de peças caras? A metodologia é a chave de tudo. Primeiro, usar o scanner de forma inteligente, não só para ler código, mas para ver os parâmetros em tempo real. Segundo, a verificação de base. Antes de qualquer teste super complexo, garantir que a alimentação e aterramento estão perfeitos. Terceiro, a regra do chicote. Mais ou menos 80% das falhas elétricas graves estão nos conectores, não dentro dos módulos. E por último, a regra de ouro. Todo reparo, seja mecânico ou elétrico, exige uma nova calibração no final. E para executar esse protocolo com precisão, o técnico precisa das ferramentas certas. Não dá para fazer diagnóstico avançado só com scanner. O multímetro é a base dos testes elétricos. O osciloscópio é fundamental para achar ruídos em sensores. E o manômetro vai confirmar fisicamente se o sistema de ar está entregando a pressão que precisa. Bom, estamos chegando na nossa conclusão e a mensagem principal aqui é bem clara. O objetivo de um bom diagnóstico não é apagar um código de falha, é entender a história que aquele código está contando sobre a saúde da máquina. E quando a gente faz isso do jeito certo, os benefícios são gigantes. Acabar com o achismo significa menos custo com troca de peça errada. Uma análise com método garante que o reparo seja feito uma única vez, o que aumenta a disponibilidade do veículo. No fim das contas, diagnóstico preciso é lucro para a oficina e caminhão rodando para o frutista. Essa frase resume tudo com perfeição. O verdadeiro especialista entende essa ordem. Primeiro, conserta-se o físico, a mecânica, a elétrica. A reprogramação não é a solução, ela é a confirmação de que o conserto funcionou. É o último passo, nunca o primeiro. Então fica aqui a reflexão. Da próxima vez que um código GS aparecer na tela do scanner, qual vai ser o primeiro passo? Ir direto tentar uma reprogramação? Ou parar, abrir o nosso mapa de diagnóstico, identificar a família da falha e começar a investigar a verdadeira causa raiz? A resposta para essa pergunta é o que define o diagnóstico profissional.